Estamos de volta com o segundo bloco do Clube da Bola para todo o estado de Santa Catarina pela NDTV Record, para esse mundão redondo no ndplay.com.br. Hoje tem decisão também da Taça Sesc 70 anos. Criciúma e Camboriú decidem quem fica com a vaga, que fica com a taça, né? E com a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Renato Semensati já está no estádio Heriberto Rilse. Renato, do primeiro jogo, vitória do Cambura, 1-0, um placar reversível, na tua opinião? Muito boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Um abraço aos demais colegas. Sim, o placar reversível, até porque ficou barato, né? O Criciúma não jogou absolutamente nada, foi um time apático. Não parecia que estava jogando uma vaga para a Copa do Brasil de 2027. O Camboriú foi dominante, ganhou todas as divididas, sem exceção. Fez 1-0, o Criciúma ficou com 10 jogadores, né, na expulsão do Eduardo, com 9 minutos do segundo tempo. Na cobrança de falta, o Camboriú faz 1-0, numa falha, num frango do goleiro Alisson, né? E no último minuto de jogo, o Thiaguinho do Camboriú pintou cara a cara com o goleiro Alisson. Poderia ter tocado na saída do goleiro, tentou driblar, deu tempo para o Castan fazer o corte e evitar o 2-0. Aí o cenário ficaria muito mais complicado com 2-0. Mas 1-0 só, jogando aqui ao lado do seu torcedor, né? Espera-se aqui uma presença entre 7 e 8 mil torcedores no estádio Heriberto Wilson, onde a gente está agora, que está fazendo um calor senegalês aqui, meu caro Marcelo. A expectativa é de reversão, com todo respeito, evidentemente, ao Camboriú, que é o time itinerante do nosso campeonato catarinense, é de uma cidade, treina em outra e joga em outra, né? O Criciúma tem, eu diria, o dever. Eu não gosto de usar a palavra obrigação, mas o Criciúma tem o dever, pelo investimento que tem, pela sua folha de pagamento na casa de 3 milhões, de fazer uma vitória hoje aqui, por pelo menos 2 gols de diferença, e comemorar aí a conquista da Taça Sesc. Não dá para comemorar o terceiro lugar no Campeonato Catarinense, né? É apequenar o clube, mas dá para comemorar o terceiro lugar, que significará a volta do Criciúma à Copa do Brasil de 2027, né? Porque o Criciúma tem 6 catarinenses na Copa do Brasil e o Criciúma, que é o representante catarinense que tem o título da Copa do Brasil, não está participando da competição por ter sido muito incompetente o ano passado no Campeonato Estadual. Legal, Renato. Copa do Brasil, a gente sabe, Copa do Brasil é dinheirinho no bolso. Pergunta de Cláudio Caticati para Renato Semensati lá, sentado nas arquibancadas, nas sociais, melhor dizendo, do Heriberto Rios. Ô Renato, para esse segundo jogo de volta do Camboriú, quem está de fora, quem volta e que pode potencializar essa equipe do Criciúma para tentar reverter esse resultado? Ô Cláudio, um abraço. Teve uma questão que eu trouxe uma informação que o clube negou, evidentemente, né? Mas ontem mesmo eles apuraram que o presidente estava evidentemente irritado com o péssimo desempenho do time na partida contra o Camboriú lá, na derrota de 1-0, e veio no clube na quinta-feira com a ideia de afastar 2 jogadores. O Marcinho, que foi destaque ano passado e que está muito mal, e que está jogando no trio defensivo, né? Ele não está na ala direita, que é a posição de origem dele. O Eduardo colocou ele como um terceiro zagueiro na linha defensiva de 3 para melhorar a saída de bola. E o Marcelo Hermes, né, cara, que foi o grande destaque do Criciúma, foi jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, 2 anos seguidos de Série A, voltou, mas não voltou até agora, teve uma atuação muito apagada. E a informação que eu tive é que o presidente ia conversar com a comissão técnica para afastar esses 2 jogadores. E ontem, conversando com o dirigente do Criciúma, influente no clube, ele me disse o seguinte: Renato, nós realmente apuramos que a tua informação era correta, isso não evoluiu, porque imagina, você faz um jogo muito ruim e aí você afasta 2 jogadores na véspera de uma decisão, você vai estar apontando o dedo para eles, né? Você vai estar dizendo, olha, esses 2 caras aí são os responsáveis. E quando na verdade não é isso, porque o time jogou mal de forma coletiva. Então, o Eduardo, e aí entra a ironia do destino, né? Como vazou essa informação que eu trouxe, o Eduardo evidentemente não pode tirar esses caras do time. Como é que ele vai fazer, tirar esses jogadores do time? E ontem, a pessoa que eu conversei disse o seguinte, fechando com a sua informação, o Eduardo pensa em mudar exatamente os 2. Mas agora está nessa situação. Se mudar, é porque foi uma interferência do presidente, não foi uma mudança técnica. E quando, na verdade, é uma mudança técnica. A tendência, se ele mantiver o Eduardo, o Marcinho e o Marcelo Hermes, é a repetição do time com uma exceção. O Eduardo foi expulso
E aí o Jairmer, volante de mais marcação, entra para fazer a dupla com o Guilobo. Na verdade, o trio de meio, né? Seria Jairmer, Guilobo e Jonathan Robert. No mais, é o mesmo time, né? Com Vagninho e Nicolas na frente, com o William Lepo do lado direito, Marcelo Hermes do lado esquerdo, o trio defensivo com o Marcinho, o Rodrigo e o Castão, o Alisson no gol. O Eduardo não tem tantas alternativas assim para ficar mudando, né? Ele vai ter quando começar a Série B, porque aí ele tem Bruno Alves, o Criciúma fez algumas contratações bem interessantes para a competição, o Romarinho, que estava no Sport, jogou no Fortaleza, aí ele vai ter algumas alternativas e tudo mais. Mas nesse momento, Cláudio, ele não tem muitas alternativas não. A única mudança que é fato, que está consumada, é a saída do Eduardo suspenso e a entrada do Jairmer. Hoje o Criciúma joga em casa, mas com uma preocupação grande, né? O Camboriú venceu o Tigre no jogo de ida, por 1-0 e chega com vantagem no Heriberto Wilson, contando com o apoio da torcida. O time do sul do estado busca a vitória. Vamos ver como é que foi a preparação do Tigre para o grande jogo do final da tarde de hoje. Desde a eliminação para a Chapecoense no Campeonato Catarinense e o resultado negativo no primeiro jogo da final da Taça Sesc, a pressão interna e da torcida para o elenco tricolor só aumentou. A pressão é um privilégio, né? E quando você está numa equipe tradicional como o Criciúma, que tem uma cidade que respira o time, acho que o nosso grupo ele encara tudo isso como um privilégio, né? De levar o nome do Criciúma a lugares altos, e é isso que nós vamos tentar no sábado, né? Fazer o Criciúma novamente estar numa Copa do Brasil. Esse é o principal objetivo, mas para isso precisa mudar a postura que teve no primeiro duelo, agora jogando no Heriberto Wilson. Nossa equipe ela tem uma identidade muito forte dentro de casa, né? Ano passado nós tivemos muito isso também, assim esse ano, né? Se eu não me engano são quase 15 jogos na temporada já também. Acho que nós temos apenas 3 derrotas também, né? Então temos muita coisa que a gente vem fazendo durante essa temporada, e é nisso que a gente se agarra, é nisso que a gente se abraça. Eduardo Batista pode promover algumas mudanças na equipe. Uma delas é certa: a saída do Eduardo, suspenso pela expulsão no último confronto, e a entrada de Jairmer no meio-campo. Ele pode também promover uma outra alteração: a saída de Lepo e o retorno à titularidade de Diego Gonçalves. No último treino preparatório que aconteceu nesta sexta-feira, 2 novidades. Primeiro, o zagueiro César Martins, que estava tratando uma fascite plantar no pé esquerdo, participou das atividades no gramado. A outra foi o atacante Romarinho, que fez o seu primeiro treinamento desde sua chegada à equipe. A tendência é que o atleta fique pronto para a estreia do Criciúma na Série B do Campeonato Brasileiro. O Tigre ainda acertou a renovação de contrato com o lateral e meia Iago, cria da base tricolor. O atleta, que fez o seu primeiro gol como jogador profissional na vitória contra o Concórdia pelas eliminatórias da Taça Sesc, permanecerá no clube até o final da temporada de 2028. Grande reportagem aí do Rafael Niero, hein? Só a NDTV tem essa fera. Renato, vou pedir para botar o Renato aqui no telão. Tem mais uma pergunta para ele agora, do Jorge Júnior. Renato, boa tarde. No jogo aqui no Scarpelli, né, na quarta-feira, o goleiro Alisson acabou falhando no gol, na minha avaliação, né, falhou no gol do Camboriú. E o Alisson, depois daquela eliminação para Chapecoense lá na Arena Condá, falou: eu não tô sabendo que vai ter campeonato e tal. Não sei se tem uma pressão em cima, os jogadores do Criciúma não estão dando a importância devida para a competição. Como é que tu tem de informação daí? Teve esse episódio aí, né, que até repercutiu, foi muito mal gerenciado pelo Criciúma, né? O Alisson deu esta entrevista na saída ali do jogo, não na saída de campo, mas na saída do jogo. O Criciúma não tinha feito a logística adequada e os jogadores ficaram sabendo que ficariam até quinta-feira lá para jogar com o Concórdia, e ele disse que não desconhecia a Taça Sesc, né? E aí o presidente deu uma entrevista no meio da semana, falou que os jogadores sabiam sim, que quem não sabia era tanso, né? Usou uma expressão que é do Manezinho aí, e que também é utilizada aqui em Criciúma, né? Não ficou muito legal, né? O gerenciamento não foi muito legal. E o Alisson acabou até o Jorge foi bonzinho, ele não falhou não, ele tomou um frango contra o Camboriú, mas tá superado. E o Alisson, inclusive, que é um jogador que está sob pressão, né? Porque o Criciúma contratou o Ayrton, né, o goleiro,
que estava no futebol goiano. Então é uma amostra, você está trazendo um goleiro na casa de 30 anos, é uma amostra que o jogador chega para ser titular. E após o jogo muito ruim, o consenso, né, os 11 jogadores e os que entraram, não jogar. O Eduardo Batista foi muito feliz na entrevista. Uma das frases dele, né, que é: o Camboriú jogou uma decisão e nós jogamos um jogo qualquer. E quando um adversário joga para decidir e você joga um jogo qualquer, você perde. Foi exatamente o que aconteceu. O que se espera hoje, Jorge, é uma reversão desse cenário, né? E eu acredito que vai acontecer, porque com o torcedor aqui pressionando, empurrando, mas pressionando principalmente, o estado anímico deve ser outro. Na saída lá da conversa, lá dos jogadores, quando estavam arrumando para o ônibus, o Jean Irmer, que é um dos mais lúcidos aí, um jogador diferenciado, ele falou: nós demoramos para... O Eduardo também falou disso. O gramado era um pouco seco, por isso nós perdemos as disputas e também não tinha clima de jogo, né? Não tinha clima de decisão, não tinha 500 pessoas no estádio Orlando Scarpelli, né? E aqui não, aqui vai ser diferente. Então hoje as desculpas elas acabam, certo? O gramado é o que todos conhecem, o gramado é muito bom, tá aqui, estava sendo regado agora há pouco aqui, as pessoas estavam ligadas, estavam molhando e tudo mais. A torcida vai estar aqui, vai ter clima de decisão, vai ter uma taça para entregar. Então as desculpas, elas acabam. Agora é com os jogadores, né? Mostrar que o Criciúma tem condição de ser pelo menos terceiro colocado do Campeonato Catarinense. Renato, exatamente às 2h31 deste sábado, a gente te libera do Clube da Bola, pois sei que tens a toda a preparação para o jogo que começa daqui a pouco, no fim da tarde. Valeu, rapaz. Um grande abraço, um belo programa aí, como sempre. Até mais. Valeu, Renato Semensati. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir aqui agora a palavra do técnico Laércio Aquino, do Camboriú, o adversário do Tigre. Fala, professor. Somos sabedores que a equipe do Criciúma dentro de casa é muito forte, isso é fato, né? Não estamos aqui para esconder. Sabemos da dificuldade que vai ser a partida, é uma final de campeonato contra uma grande equipe. Mas nós não chegamos aqui à toa, nós estamos preparados para esse momento, para terminar hoje, finalizar o nosso trabalho hoje e amanhã que seja um dia aí abençoado para nós e buscar esse título para o Camboriú. Nós vamos entrar nesse primeiro momento sendo um time competitivo, um time que vai propor jogo, vai tentar jogar a todo momento, vai guerrear com o time do Criciúma e buscar o resultado. Espero contar com o nosso torcedor lá, nessa final, nessa grande final histórica para o time do Camboriú, né? Para, em sim, finalizar o ano, né? Porque o clube, infelizmente, nessa temporada para, né? Principalmente o profissional, depois vai vir sim a base, né? E esperar contar com o nosso torcedor nesse último confronto aí, nessa grande final aí. Tá certo. Palavras do técnico do Camboriú. Deixa eu voltar para Itajaí rapidinho. Kaká, como está Laércio Aquino no teu danadômetro? E o Cambura, né? Cambura que chega nessa decisão, vale sim uma vaga valiosíssima na Copa do Brasil. Ô Mancha, o Camboriú na primeira fase ganhou dos dois finalistas. Venceu a Chapecoense e o Barra no Orlando Scarpelli. Então é um time que precisa ser respeitado. É uma folha bem baixa, tá? Pelo que a gente ouve aí, não chega em 300 mil. O Camboriú foi vice-campeão da Série B ano passado, né? Recém-promovido à Série A e de novo faz um campeonato surpreendente. Acho que o Camboriú conseguiu um bom resultado, né? Poderia ter sido até mais, a gente ouviu aí o comentário do Semensati. Mas hoje é um jogo para tentar fazer história, né? Mais uma, né? O Camboriú já chegou na final em 2022 do Catarinense e agora vale a vaga da Copa do Brasil. A missão está cumprida. O Camboriú tem calendário em 2027, vai jogar a Série D. Mas hoje é colocar uma cereja no bolo. A eliminação para o Barra foi muito sentida, né? Há uma rivalidade entre Barra e Camboriú. É a forma como foi também, depois se tornando um 3-0. Mas hoje o Camboriú pode terminar em grande estilo. Infelizmente, né, por questões políticas, de bastidores, o Camboriú teve que se mudar para Imbituba, alugou o Orlando Scarpelli porque não conseguiu se acertar com o Marcílio para jogar em Itajaí, houve até essa conversa. Mas mesmo com todas as dificuldades, mas num projeto de SAF, fazendo pré-temporada fora do país, conseguiu chegar pelo menos em quarto lugar, né? Ele pode ser até terceiro se conseguir segurar o Criciúma no Heriberto Wilson. Mas é um danado também, viu, Mancha? Tá aí junto com o Barra no Campeonato Surpreendente. E só para fechar, ontem a permanência do Marcílio ela é muito simbólica, porque é o troféu nono colocado, né? Foi isso que o Marcílio conquistou ontem, o nono lugar.
Mas veja como os rivais do Marcílio estão muito bem e o Marcílio mal. O Camboriú hoje pode ser campeão da Taça Sesc e aí jogar a Copa do Brasil também. O Barra pode ser campeão catarinense amanhã e o Brusque já viveu a sua grande década, né? E o Marcílio não conseguiu obter esse tipo de resultado. E ontem no Gigantão, 3.700 pessoas para acompanhar um jogo ruim de um time ruim no quadrangular do rebaixamento. Então é muito simbólico que o Marcílio tenha conseguido a permanência e ela é muito importante, porque os rivais esse final de semana, eles podem ser campeões. O Camboriú hoje e amanhã o Barra. Legal, o Kaká fica com a gente até o final do programa. Vou pedir pro nosso diretor Jesus trocar o danado de Itajaí pelo mestre Badá, que a gente vai voltar lá pra Arena Condá conversar com o Badá. Badá, o que ainda não foi dito sobre esse jogo importantíssimo e difícil pra Chape que acontece amanhã? É o principal jogo do final de semana no Campeonato Catarinense, no futebol catarinense aqui. É aqui na Arena Condá. É aqui que amanhã todas as atenções do Estado estarão voltadas para o jogo da Chapecoense contra o Barra. Aliás, não é novidade. Nos últimos 11 anos, essa é a 8ª final que a Chapecoense está disputando. Então, a Chapecoense frequentemente está envolvida em decisão. Então, amanhã é uma decisão que vale muito para a Chapecoense, a conquista de um título, vale muito também para o Barra. Eu quero parabenizar o Barra. Eu nunca tinha estado lá na Arena Barra, em Itajaí, fiquei impressionado, maravilhado com aquilo que a gente viu lá. Indiscutivelmente, eu conheço todos os estádios de Santa Catarina, a melhor estrutura oferecida para a imprensa esportiva é lá na Arena do Barra, simplesmente um espetáculo. Fizeram por merecer o primeiro jogo, a vitória de 3-1, o time da Chapecoense esteve irreconhecível, mas agora a decisão é aqui. E dentro de casa a Chapecoense costuma crescer, principalmente com a arena lotada. Então o torcedor de Chapecoense tem motivos para ainda acreditar na conquista do título. O discurso é de muito respeito ao Barra, mas a Chapecoense tem que se impor. Aqui vai ser uma outra atmosfera, um outro ambiente e com certeza amanhã aqui a arena vai se tornar um verdadeiro caldeirão e é isso que impulsiona a Chapecoense, quem sabe, rumo ao título. Quem quiser ver decisão, que vale título, que vale troféu, amanhã tem que estar ligado aqui na Arena Condá para Chapecoense Barra, o jogo mais importante do Campeonato Catarinense. 12 clubes participaram, 10 ficaram pelo caminho, disputando o Taça Sesc, quadrangular de rebaixamento, mas o título mesmo é Chapecoense Barra aqui e amanhã todo mundo estará acompanhando esse jogo que define o campeão. Um grande abraço a todos, agradeço ao André, agradeço ao Alexandre, que estão aqui finalizando o camarote do seu Isair Gambato, que aliás está nos acompanhando em casa. Um abraço para o seu Isair, tem uma história bonita na Chapecoense e certamente amanhã esse camarote aqui estará muito bem frequentado. Um abraço a todos, obrigado pela audiência, muitas mensagens, um caminhão de mensagens, eu não vou poder registrar, mas muito obrigado a todos. A audiência, como era de se esperar, foi muito grande porque é decisão e é aqui em Chapecó. Um abraço a todos e até semana que vem. Badá, rapidinho, só o Jorge tem uma observação aqui. Pode fazer, Jorge? Eu sou muito observador, Mancha. E esse enquadramento do Badá agora tá com o frigobar ali no fundo, né? Eu acho que ele tem uma coisa a fazer, por isso que ele tá precisando sair logo do ar aqui, que ele tem uma coisa a fazer. E faça por mim, Badá, por favor. Badá tem que se preparar, o pessoal tá preparando o camarote. Badá, uma alegria. Se quiser mandar um abraço, a gente muda o roteiro do programa, Badá. A gente muda, geralmente faz no final. Mas se quiser mandar abraço aí, a gente muda, pode fazer agora. Não, um abraço a todos. São muitas mensagens. Inclusive, no grupo de conselheiros da Chapecoense está repercutindo bastante o Clube da Bola, entrevista com o presidente Alex Passos. Então, um abraço a todos aí, muito obrigado pela audiência. E semana que vem a gente volta para repercutir essa decisão, que é o jogo mais importante do Campeonato Catarinense, que é aqui em Chapecó. Legal demais, obrigado, Badá. Sérgio Badá, Badalote, o Bad, o Badagol, só a NDTV tem. Temos o palpitômetro, né? Coloca aí a opinião do pessoal do Clube da Bola sobre essa decisão envolvendo a Chapecoense e o Barra. Lembrando, se você não acompanhou, não está sabendo, o Barra venceu o primeiro jogo por 3-1. Pode colocar na tela. Vamos aqui. Ó, eu fui de 3-1 Chapecoense. Isso significa que vai para os pênaltis. Exatamente. Eu quero emoção, quero um domingo de emoção. O Cláudio Caticarte vai de 2-0, que também vai para os pênaltis. Mesmo placar da Drica, o Badá não quer confusão, quer resolver nos últimos 90 minutos. Lembrando que são 2 jogos, nós já tivemos 90 minutos. O Badá quer resolver no 3-0. O Kaká foi junto comigo ali, ó. Ah, não, desculpa, 2-1. O Kaká vai... Daí da Barra, tá certo? O Kaká tem que puxar pra lá. E o Renato
3-0. Jorge Júnior não está com a sua fotinho ali na tela, no palpitômetro Sicredi para Chapecoense Barra, mas vai fazer o placar dele ao vivo e explicar por quê. Eu vou no 2-1, igual o Kaká ali, eu acho que a Chapecoense vence, mas o campeão deve ser o Barra, porque eu não acredito, como eu falei mais cedo, que a Chapecoense faça um placar mais elástico para vencer um 3-0, como botou o Renato ali, para vencer o título direto. Então, acho que o 2-1 é mais factível. Até o 3-1 pode acontecer, como tu botasse, mas para ver aquele pênalti, aquela tensão boa quando não é o nosso time, né? Mas eu acho que dá 2-1 e o Barra leva o título. Legal. Galera, pegando alguns atalhos e mandando direto pro meu zap aqui algumas mensagens. Um abração para a Rua da Torcida Elas, claro, triste com o rebaixamento do Figueira. O JP aqui mandando também, mestres, valeu JP, nosso colega. E o professor Tita coloca assim, ó. Boa tarde, gostei do novo visual. Não sei se ele tá falando do novo visual do programa ou o meu novo corte de cabelo. Dá um close aqui, Jesus. Também. Jesus, dá um close nessa aqui fechada aqui, ó. Isso. Ele tá falando do novo corte de cabelo, não sei o que ele tá falando. Penso que 2027 o Campeonato Catarinense da segundona será mais interessante que o da primeira, pois teremos muitos mais jogos com calendário menos apertado, com várias equipes do mesmo nível. O professor Tita, que é torcedor do Jack, por isso que ele está apostando na segundona. Fazer o seguinte, redação integrada do Grupo ND com Susan Rodrigues. Já li algumas mensagens aqui, mas a Susan vai ler outras com certeza. Mancha, estamos aqui no guichê das lamentações, viu? O pessoal dos times rebaixados ontem estão reclamando aqui por conta dos resultados. Temos aí o Djalma, que falou que os grandes de Santa Catarina estão em decadência. Figueirense e Joinville na B do Catarinense, Chapecoense e Criciúma perderam os primeiros jogos da decisão e também que o Avaí tem aí um catarinense pífio, que seria de má qualidade ou até insignificante na opinião do Djalma. E como você mesmo disse, viu, Mancha, a zoação continua em relação ao Figueirense aqui na capital. Temos aí a mensagem do Paulo, que mandou essa montagem. Bem que me disseram que ia cair no 5º dia útil, fazendo aí uma alusão à queda do Figueirense e falando que o Carlos Renault pagou caro com a derrota para o time de Joinville, mas que isso é futebol e que ele diz, graças a Deus, o time do Estreito caiu, que seria o Figueirense aí com essa zoação, essa foto do Paulo. Temos também o Oliveira, boa tarde. Fala para o Badá que a Chape não pode ver uma camisa azul que treme na base. Eu acho que isso aí é torcedor havaiano aí, torcendo para o Barra amanhã na grande final. Mensagem do Everton, de Chapecó. Ele afirma que amanhã será mais uma reviravolta na história e que a Chapecoense vai vencer por 4-0 sem piedade. Isso aí tá apostando alto no Verdão do Oeste, viu? E o Edivaldo também mandou mensagem falando que essa cambada acabou com o meu Figueira. Agora a torcida tem que aguentar a onda, que seria essa zoação que a gente trouxe também. Ele afirma que time que tem Kaique de centroavante não merece outra coisa. Aí críticas também ao time. Temos também mensagem do Odair falando boa tarde, o Barra é danado. A frase do Kaká, a famosa frase do Kaká, com fotos lá na Arena do Barra, já na torcida para a grande final amanhã. Mensagem do Jeff, ele que diz que amanhã é 3-0 para a Chape e que é o melhor time do estado. Ele também disse que só trocaria o Figueirense pelo Avaí na Série B do Catarinense. Olha aí, ó, não ficou satisfeito também com o rebaixamento do Figueirense. E o Gustavo mandou também uma pergunta para o Cláudio. Ele falou, gostaria de saber a opinião do grande Cláudio a respeito do futuro do Jack. Ele ainda disse que viu que o presidente mandou aí uma mensagem para Felipe Luiz. E aí, Cláudio, será que essa mensagem é verdadeira? Qual a opinião em relação ao Jack? Pergunta do Gustavo. Rapaz, o Jorge Júnior foi muito feliz quando falou em letargia, e essa letargia também está em Joinville. E muito por conta de dirigentes inexperientes também, que conta bastante com erro de tomadas de decisão. Joinville já vem há muito tempo, né? E essa questão do Felipe Luiz, o Renato Semensati sempre fala que a diretoria do Figueirense é megalomaníaca, né? Que às vezes pensa coisas fora da realidade. Esse é o caso, falar em Felipe Luiz no Joinville nesse momento, mas nem como manager, viu? Pisou na bola aí o presidente interino do Jack. Tá, então a gente segue acompanhando as mensagens por aqui, muita interação da galera, muitos palpites e lamentações. Eu tô aqui no guichê das lamentações hoje pro torcedor mandar a sua opinião, mandar a sua mensagem. Até daqui a pouquinho, viu, Mancha? Legal, Susan. Eu ia falar, é o muro das lamentações, é o guichê das lamentações também. Legal demais. Ó, amanhã tem jogaço em Paulistão na tela da NDTV Record. Tá só uma olhada na chamadinha. Saiu à frente.
E o Novo Horizontino acredita que pode fazer história em sua casa. Amanhã, a partir das 20h, é tudo ou nada pela taça. Novo Horizontino e Palmeiras. É o último capítulo da grande final. Futebol na Record. Sua paixão em campo. Eita, sua paixão em campo. Temos um convidado mais do que especial agora no programa, direto de São Paulo. O narrador Lucas Pereira está mais uma vez aqui no Clube da Bola. Amanhã tem decisão em Novo Horizonte, estádio do Jorge Ismael de Biasi. Tem Novo Horizontino e Palmeiras, jogaço na tela da NDTV Record. Uma alegria te receber mais uma vez aqui, Lucas. E tomadas as devidas proporções aqui em Santa Catarina, temos uma decisão. Chapecoense barra um tradicionalíssimo contra outro, que representa a nova força do futebol aqui no nosso estado. São Paulo, algo parecido, né? O Palmeiras aí super tradicional contra um time que tá virando uma sensação. Novo Horizontino. Muito boa tarde. Tudo bem, Mancha? Boa tarde. Prazer estar com você, com todo mundo ligado no Clube da Bola, né? Na NDTV Record Florianópolis. Olha, eu vou te falar uma coisa, rapaz. O Novo Horizontino nem é mais surpresa, não, porque já tem alguns anos aí que o Novo Horizontino está tentando chegar também à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Foi o melhor time da primeira fase do campeonato, né, paulista, e por isso mesmo vai ter a honra de jogar o último jogo do Paulistão na sua casa, né, em Novo Horizonte, que é longe daqui de São Paulo, viu? Eu estou aqui falando de São Paulo capital. Novo Horizonte fica mais ou menos aí uns 406, 410 quilômetros, ou mais de 400 quilômetros de distância, o que dá aí mais de 5 horas, viu, de carro, né, de estrada aqui de São Paulo até Novo Horizonte. O estádio Jorge Ismael de Biasi, 16 mil torcedores e a capacidade do estádio vai estar lotado, com certeza, e metade, viu? A torcida do Palmeiras também vai comparecer, torcedor do Novo Horizontino também vai tomar os seus lugares à arquibancada, vai ser meio a meio lá. A gente lembra que o Novo Horizontino, primeiro, perdeu por um gol de diferença. Então o Novo Horizontino precisa ganhar por um gol de diferença para levar para os pênaltis. O Palmeiras, torcedor do Palmeiras, olha, eu recebi algumas mensagens aqui do pessoal que não gostou, não. O torcedor do Palmeiras não gostou do primeiro jogo. O Palmeiras ganhou por 1-0, mas olha, joga pelo empate no segundo jogo, mas muita gente falando, viu, Mancha, que não foi aquela cara de final, que o Palmeiras não entrou com sangue nos olhos, que não teve aquele jogo decisivo que todo mundo esperava. Na verdade, o Palmeiras ganhou por 1-0, o gol do Flaco Lopes. O Vitor Roque não começou jogando, né? A gente lembra que ele sofreu uma pancada no tornozelo no jogo lá contra o São Paulo. E aí o Vitor Roque acabou começando no banco de reservas essa primeira partida da decisão. E aí todo mundo achava que o John Arias teria finalmente a sua chance de começar jogando. Ele que é um novo reforço, jogador caríssimo, né? Jogador que é muito bom, realmente, o torcedor espera muito. Só que o Abel Ferreira acabou colocando o Sousa no lugar do Vitor Roque, que não jogou o primeiro tempo. Depois o Vitor Roque acabou jogando o segundo tempo. O John Arias também entrou no segundo tempo, mas a verdade é o seguinte: Palmeiras poderia ter decidido o Campeonato Paulista não do primeiro jogo. Não fez isso, acabou não acontecendo essa goleada que todo mundo esperava. O Palmeiras grande favorito contra o Novo Horizontino, e o jogo lá contra o Novo Horizonte, né, contra o Novo Horizontino lá em Novo Horizonte, é difícil. A gente lembra que jogando em casa, o Novo Horizontino disputou 7 jogos esse ano, ganhou os 7. Inclusive teve aquela goleada em cima do Palmeiras, tá certo que era um time reserva na época, mas o Novo Horizontino ganhou de 4-0 fora o baile, né? Então, tá todo mundo esperando. Primeiro, um jogo difícil para o Palmeiras. Eu acredito que o Palmeiras ainda é o favorito pela camisa, pela tradição, pelo peso da camisa que tem o Palmeiras. É a 7ª final seguida, né, do Palmeiras do Campeonato Paulista, que está meio mordido. Ano passado acabou perdendo o título para o Corinthians. Dessa vez, quer o título, vai ser o 20º título do Palmeiras, se o Palmeiras conseguir. E realmente é muito diferente da situação do Novo Horizontino, que busca um primeiro título do Campeonato Paulista. Então, realmente seria histórico para o time do interior. O título Novo Horizontino, então, vai ter que vencer por um gol de diferença para levar para os pênaltis. O empate favorece o Palmeiras, bola rolando às 8h30 da noite.
e às 8 da noite. Você sabe também, com transmissão para todo o estado de Santa Catarina, através da NDTV, nós teremos o jogo entre Novo Horizontino e Palmeiras. Poxa, eu quero um palpite seu agora. O que você acha que vai acontecer nesse jogo de amanhã? Vai dar Palmeiras vai conseguir pelo menos um empatezinho, ou o Novo Horizontino vai surpreender? Eu quero seu palpite. Não dá para ficar no muro, né, ô Mancha? Eu quero seu palpite. Não ficarei. Tenho acompanhado o Paulistão na tela da NDTV Record, vi jogos do Novo Horizontino, vi jogos do Palmeiras e acho que o Palmeiras tem time sim, pela tradição, pela camisa, de reverter essa situação, mas não será fácil, Lucas. Lucas, deixa eu aproveitar a tua presença aqui no programa. Tenho uma pergunta para você de narrador para narrador, nosso Cláudio Caticarte. Um abraço, Lucas. A minha pergunta é, o Wenderson Moreira foi treinador, campeão catarinense pelo Avaí ano passado, está aí no Novo Horizontino, né? E por onde pode passar essa possibilidade de vitória do Novo Horizontino? Eu, no palpitômetro aqui, coloquei 1-1, que dá o título ao Palmeiras, mas o que você acha por onde pode passar essa vitória do Novo Horizontino, tentar aprontar em Novo Horizonte ser campeão paulista? Eu acho, grande prazer falar com você também. Olha, eu acredito que se o Palmeiras jogar contra o Novo Horizontino do jeito que jogou a primeira partida em Barueri, com muita ligação direta, na verdade, o Palmeiras não construiu muita coisa contra o Novo Horizontino, mesmo jogando em casa, né? A gente lembra que o Allianz Parque está trocando o gramado, por isso o Palmeiras está jogando ainda em Barueri. É uma grama sintética, mas não era para ter acontecido aquela ligação direta o tempo todo. Isso só aconteceu porque o Novo Horizontino tem uma marcação muito forte, tem um time muito competitivo, né? Marca muito bem, é um time que sabe se comportar dentro de campo, é um time extremamente organizado. Eu acho que justamente essa marcação forte, jogar no erro do adversário, pode favorecer o Novo Horizontino. Ah, mas o Novo Horizontino vai jogar em casa, vai jogar no seu estádio, diante da sua torcida. Primeiro que o estádio vai estar dividido. O torcedor do Palmeiras também vai estar junto com o torcedor do Novo Horizontino. Segundo, eu acho que o torcedor do Novo Horizontino não vai fazer essa pressão toda, principalmente contra um time experiente, né, acostumado a decisões, como é o time do Palmeiras. Então, acho que o Novo Horizontino vai no erro do Verdão, no erro do Palmeiras. E olha, tem aquela polêmica toda, né? Se a gente vai ter o Rômulo em campo ou não, porque o Rômulo, para quem não sabe, é um jogador importante do Novo Horizontino, não jogou a primeira partida da final, porque ele pertence ao Palmeiras, é emprestado ao Novo Horizontino, e o Novo Horizontino precisa pagar R$1 milhão de multa para que ele entre em campo. Tem muita gente aqui em São Paulo, viu, gente, apostando que o Novo Horizontino vai pagar essa multa de R$1 milhão e o Rômulo vai entrar em campo. Eu pagaria essa multa porque a premiação aqui no Campeonato Paulista é de R$5 milhões, nada mal, né? Uma super premiação. Então, você botar na conta aí, vai gastar R$1 milhão, mas vai ganhar 5 do título, um título inédito na história do clube, eu, sinceramente, pagaria essa multa para depois o torcedor do Novo Horizonte também não falar: ah, mas poxa, perdeu o título porque o Rômulo não estava em campo. E tem um outro detalhe, né? Tem o Robson, que tem 7 gols até agora no campeonato. E olha, o Flaco Lopes tem 6 gols no campeonato. Então tá aquela briga também pela artilharia. Os dois chegam com muita força nessa artilharia do campeonato. O Robson, que perdeu aquele pênalti, né, no primeiro jogo, bateu no meio do gol. Parecia que ele queria que o Carlos Miguel se consagrasse. E o goleiro do Palmeiras conseguiu defender. O goleiro muito alto não saiu ali do meio do gol, conseguiu defender. Então, eu acho que o Novo Horizontino, o caminho para a vitória do Novo Horizontino é marcar forte e qualquer erro, né, do Palmeiras ser um time efetivo, conseguir aproveitar esse erro do Palmeiras para conseguir a vitória. 1-0 para o Novo Horizontino já leva para os pênaltis. Então, vamos ver o que vai acontecer. E o goleiro, o Jordi, ele é um goleiro muito bom também, assim como o Carlos Miguel. Só para destacar aqui a escalação que o Palmeiras deve entrar em campo amanhã, né, nesse domingo, para encarar o Novo Horizontino. Carlos Miguel, o goleiro, o Kelvin, a zaga com o Gustavo Gomes e o Murilo, e o Piquerez a lateral esquerda. Aí a gente tem, olha só esse meio campo, né? Marlon Freitas, o Andréas Pereira, o Maurício e o Alan. O Maurício, que deve jogar, o John Arias deve ficar ainda no banco de reservas. Flaco Lopes e o Vitor Roque voltando. Essa a escalação do Palmeiras para essa decisão. Vai ser um super jogo, viu, gente? Obrigado aí e, mais uma vez, é um grande prazer estar aqui com vocês nesse Clube da Bola.
Valeu, Lucas, valeu pela participação e te esperamos aqui em Floripa, hein? Opa, com certeza. Estarei aí e brindarei com os amigos essa super companhia aí de vocês. Valeu, esse foi Lucas Pereira, grande narrador da Record Nacional, com as informações aí de Palmeiras e Novo Horizontino. Palpitômetro na tela antes do break, dá tempo? Pode colocar então. Vamos lá. Nem lembro o que eu votei. Eu votei vitória do Palmeiras. Não, 2-2. Quero rolo. 2-2 no palpitômetro Sicredi. 1-1 Cláudio Caticarte. Drica vai de 2-1 pro Palmeiras. Badá 1-0 pro Palmeiras. 2-1 também o Cacá Oliveira e o Renato 1-1. Esse foi o palpitômetro Sicredi para Novo Horizontino e Palmeiras. Rápido intervalo e a gente volta com as considerações finais de futsal. É rapidinho.